You lay Danny on the horn of Chattahoochee. It feels harder than a hoochie coochie. He lay Trevor out of Georgia asphalt. Got a little crazy, but I never got. Aí quando eu cheguei lá, cara, daí fui encontrar um amigo e outro. E aí, vi umas meninas ali, né? Vou lá conversar com aquelas meninas. E aí chegava ali, e elas, daí tava com um amigo, né? Fábio, não sei o que, eu disse, prazer, Alan Jackson. Fez sucesso? Me achei, mas e não de certo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começando mais uma edição do nosso podcast Fala Mais, pra gente trazer personalidades aqui da região oeste. E hoje, mais um artista musical aqui. Quem que é o nosso hoje convidado? Nós temos mais um Fala Mais musical, mais um Canta Mais, praticamente, né? Mais um Canta Mais. Bom também. A gente tá recebendo aqui o Fábio Simeone. Ele tem 41 anos, é natural de Chapecó, mora em Chapecó, é músico, é motociclista, e, enfim, o que mais que o Fábio é? Prazer, Fábio, seja bem-vindo aqui ao nosso Fala Mais. Tudo bem? Muito obrigado, né? Tudo bem, tudo ótimo. Boa noite, o prazer é meu estar aqui com vocês, né? Agradecer de antemão o convite por estar aqui. Falar um pouco de música e a cultura e motociclismo, né? Que hoje é o que move a gente, né? Sim. Eu, basicamente, né? Coleciono vinil e tudo mais, então nós vamos falar um pouquinho de cada coisa aí. Show de bola. Mas o motociclismo e a música hoje pra ti não são ainda o sustento principal da... Não, por enquanto não, né? Claro, música. Para você viver de música, o motociclismo, né? Teria que ter um canal de viagens, alguma coisa assim, né? Que nem os canal dos amigos aí, conhecidos, do Daniel. Aí já é mais um pouco mais complicado, né? Ou o cara que pode trabalhar de uma maneira mais remota. E a música é aquela coisa, né? É a sorte de você compor uma música legal, você atrair algum produtor, alguma gravadora que possa, por exemplo, né, apostar no teu trabalho, seja em composição, seja trabalhar em estúdio ou viver em turnê, coisa assim, né? Mas, por enquanto, a gente ainda não tem esse objetivo, né? É um sonho que eu tenho desde pequeno, assim, desde criança, né? Desde que eu me conheci por gente, assim, que eu comecei a lidar com música. O sonho é viver então, da eu sempre música. tive o sonho de viver da música, né? Sim. Mas hoje eu tenho um trabalho muito bom também, maravilhoso. Qual que é a tua principal atividade hoje? Hoje eu trabalho com vendas de materiais de automação industrial, né? Mas, na verdade, eu trabalho nesse ramo aí há 22 anos. Eu comecei em 2000, né? Vendendo material elétrico, e hoje eu trabalho mais focado em parte industrial, né? Mais parte de frigorífico e tudo mais, né? Mais nessa área de tecnologia, mas trabalho mais diretamente com vendas. Você é da área, inclusive, né? Você tem formação. Né, nessa área Sim, elétrica. eu só não tenho uma formação técnica profissional nível superior, né? Mas fiz vários cursos dentro das empresas que eu trabalhei, né? Alguns em fábricas, fiz curso em São Paulo, fiz cursos em Joinville, né? Então, isso aí agrega bastante na parte profissional, né? Na parte técnica, principalmente, né? Para especificação e desenvolvimento Porque geralmente o cliente ele te liga, te pede uma solução, né? Eu tenho um problema assim assado, eu preciso um sensor isso, um sensor daquilo. E aí, então tu tem que saber lidar com isso e tentar, né? Fornecer a melhor solução. Não tem a graduação superior, como tu disse, mas tem 22 anos de estrada, né, cara? Experiência, exatamente. Inclusive, né, na grande maioria das empresas que eu trabalhei, né, na que eu trabalho atualmente, foi justamente pela experiência, né, conhecimento e... Então, isso conta bastante, né? É de Chapecó mesmo, empresa? Chapecó mesmo, Chapecó. E aí atende toda a região? Você viaja, faz a representação da empresa? Como é que é a Não, tua rotina? Hoje eu trabalho interno, né? Hoje eu trabalho com atendimento interno, né? Mas a empresa, ela atende a nível de Brasil, né? Hoje os contratos que a gente tem hoje é focado mais na indústria, né? Fabricantes de máquina. Hoje a gente tem contrato com as principais indústrias do Brasil, JBS, Aurora, BRF... Aí os fabricantes de máquina também, né? Hoje a gente tem uma linha que abrange bastante essa questão de automação em si, né? Então, basicamente, a empresa que eu trabalho, mas atende o Brasil todo, Atende basicamente indústria, então. Basicamente, praticamente só indústria. Indústria e fabricantes de máquina. E montadores, né? Tem os montadores de painéis e tudo mais também, né? É o fornecimento... Os integradores, né? Então, a gente fornece bastante equipamentos para eles também, né? Fazer o trabalho, indústrias E aí daqui. executa todo o planejamento e a execução também? Tudo é feito na empresa, né? A venda, né? O pós-venda e também da parte de automação, né?
Tem uma equipe técnica lá que, se precisar, por exemplo, fazer uma automação numa indústria, numa máquina, numa esteira, a gente tem uma equipe bem especializada que faz essa parte, né? Sim. Então, a gente consegue agregar todo um chão de fábrica, digamos assim, né? Uhum. Pegar desde o início, o cliente comprou uma máquina que quer automatizar, então a gente pode oferecer esse serviço para ele, né? Uhum. Então, essa é uma parte bacana dessa parte de tecnologia, de automação industrial, que hoje tudo é automatizado, né? Sim. Então, até a gente brinca, às vezes tem uma das marcas que a gente vende lá, tem robôs, né? Tem um robozinho lá que ele vem, tu programa ele, mapeia toda, ele vem, te traz um café, né? É bem legal, assim. Uhum. O pessoal usa muito na questão de manutenção, né? Pode até colocar uma caixa de ferramenta em cima do robozinho, sim, ele vai e leva. Então, hoje é tudo fruto dessa parte automatizada. É um né? serviçal ali. Exatamente, né? É bem bacana. É porque prazeroso trabalhar com isso, né? Antigamente, muitas tarefas eram necessárias muitas pessoas para execução, né? Sim. De muitas tarefas. Hoje, uma máquina resolve, né? Um robô resolve. Exatamente. E era uma preocupação que as pessoas tinham, vou perder meu posto de trabalho, mas na verdade, olha quantos outros estão surgindo. Exato. Com certeza. Porque precisa ter quem... Tem que ter toda uma equipe por trás, né? Porque a máquina, ela não trabalha, ela trabalha, pode trabalhar sozinha, mas ela precisa de alguém para programar ela, para dar Com manutenção, para dar assistência, né? Tem que ter, sempre tem que ter alguém. Ou tem um supervisório lá que tem dentro de uma sala, que tem um operador que vai lá e comanda, fica monitorando, né? Por exemplo, digamos assim, um frigorífico que trabalha com... frigorífico não digo, uma fábrica de ração, por exemplo. Tem que ter um controle do silo, que entra, que sai, né? E tudo mais. Então, você tem que ter um sistema operacional e alguém que vá operar aquilo, né? E, fora as manutenções, né? Então, a manutenção é o principal. Porque hoje uma máquina... Tem muitas indústrias que, tendo uma máquina 1 hora parada, gera milhões de prejuízo. Então, isso para o agronegócio e para a agroindústria é uma coisa que não pode ocorrer, né? Então, tem que estar sempre... Porque o volume é muito grande. o volume é muito grande, então tem que estar sempre funcionando, né? Desde embaladoras e tudo mais, né? Sim. Então, tem muito do trabalho braçal, né? Não elimina 100% o trabalho pessoal, mas porque tu tem que ter alguém responsável, né? Então, é uma coisa, ao mesmo tempo, tecnológica, mas também é de futuro, né? Para quem quer trabalhar na manutenção, para quem quer trabalhar na programação, né? No desenvolvimento de softwares, né? Engenharia, parte de projetos, né? Então, hoje é uma profissão que ela abrange muito o mercado, né? No Brasil, fora do Brasil, né? Então, agrega bastante e busca bastantes profissionais nessa área. sim. Né? Inclusive, tem déficit, né, de profissionais na área de programação hoje, né? Tem. A parte de programação, sim. Inclusive, tem americanos, empresas canadenses que vêm para o Brasil buscar programadores, né? Porque o Brasil sempre formou excelentes programadores, desde a parte de TI, né? A parte de automação comercial, né? A parte de automação industrial. Então, tudo que agrega programa em si, software, tem que ter um profissional ali por trás para fazer a coisa funcionar. Né? É a engrenagem, né? O resto é hardware, né? Então, se você não tiver ali para fazer a parte estrutural, fazer a coisa rodar, dar o startup, a coisa não funciona. E aí a própria empresa tem um setor de TI, um setor de tecnologia, programação? Como é que Isso, funciona? daí nós temos a equipe de automação, né? Tem a parte de automação, parte técnica, né? Que aí faz justamente tudo isso. A gente pega desde o início, né? Tem os programadores lá, então... por exemplo, tu chega lá, vamos dizer que o cliente chegou lá e comprou... Vou montar vou comprar uma máquina, agora vou montar uma máquina de salsicha, vou embalar, vou, né, fornecer a minha marca, vou começar a fornecer alguma coisa da área alimentícia, né? Então ele comprou uma máquina, eu preciso que essa máquina funcione assim, assim, assado. Então a gente tem essa equipe que vai lá e faz toda essa estrutura. A empresa entrega a solução completa. Exatamente, né? A gente foca na solução, O né? cliente Desde vem o com a início ao fim. demanda e a empresa acha a Executa solução completamente. Exatamente, exatamente. Show de bola. Cara, voltando a falar um pouquinho sobre ti, né? Pegando essa parte do teu trabalho, e assim, 24 horas por dia, 7 dias da semana, em que momento você vira a chavinha para voltar a pensar sobre música e sobre o estilo que você curte? Pelo que deu de ver, você gosta também muito da tua profissão também, né? Sim. Mas... essa outra paixão, as outras paixões, né? O motociclismo e a música. Em que momentos do teu dia elas vêm à tona? Geralmente nas minhas horas de folga, né? Mas principalmente à noite. Eu chego em casa depois do trabalho, né?
Aí eu já começo a focar em ouvir música, tirar música, composição, né? Assistir programas musicais, né? Claro, eu tenho às vezes a gente tem que pensar algumas tarefas do trabalho, né? Algumas inovações, algumas coisas, sempre uma perspectiva, né? Mas a partir do momento que eu não estou trabalhando, não estou focado na empresa, na minha profissão, aí eu fico só praticamente focado na música, né? Mas principalmente fim de semana, né? Fim de semana a gente toca, então a gente tem... Hoje nós estamos... Você faz parte de uma banda, né, Fábio? Sim. Como é que é o nome da banda? Hoje eu tenho uma banda de música country, né? Uhum. A Foragidos do Arizona, né? Que é uma banda que a gente focou justamente nessa parte de música country na cultura americana, né? Uhum. Então, a nossa ideia, quando nós montamos em 2018... Na verdade, a minha história com música vem desde que eu era pequeno, né? Pois é, como é que a música chegou na tua vida? Como é que Começou através dos meus irmãos, os meus irmãos, os mais velhos. Tu é o mais novo, né? Eu sou o mais novo, Então, os meus irmãos mais velhos sempre... Que na época dos anos 80, dos 90, então era toca-disco, era toca-fita. E quando eu nasci, acho que eu já nasci ouvindo música, a minha irmã me contava. Porque eu usava fralda ainda, daí a minha irmã colocava as músicas, né, que ela gostava lá, geralmente música internacional. E eu já ficava dançando na frente do rádio. Aí quando eu começava a entender, já queria cantar junto. Então, a minha paixão por música veio desde a minha infância, né? Então, Você sempre morou em Chapecó? Sempre morei em Chapecó. Uhum. Então, a minha primeira banda eu montei em 1999. Era uma banda que a gente tocava cover do Rage Against the Machine, tocava Red Hot Chili Peppers, tocava várias músicas assim, né? Tocava Limp Bizkit, essas músicas mais new metal dos anos 2000, né? Daí depois que essa banda ela durou... Era uma banda chamada Cama Elástica. Essa banda ela durou de 99 até 2010. A gente manteve ela. Claro, trocou alguns integrantes e tal, né? Mas a gente sempre manteve ela ativa até então, 2010. Mas Depois era uma banda que se apresentava, fazia... Pouco, mas se apresentava. Porque não era... Na época lá, quando nós montamos a banda lá, geralmente de 99 até 2005, por aí... Tinha bastante shows nesse estilo musical. Um rock um pouco mais pesado, né? Uma coisa mais pegada, assim. Então, a gente tocava meio seguido naquela época lá. E depois a coisa foi perdendo força. Porque daí, como Chapecó é uma cidade que cresce, tanto né, com universidades e tal, então tu começa a vir pessoas mais de fora, começa a surgir novos estilos. O sertanejo sempre foi raiz ali na cidade, né? Na nossa região em si, né? Então, daí mais com a ascensão do sertanejo e tudo mais, acabou meio que essa parte rock ficando um pouquinho mais retraída, né? Não que hoje não toque. Nossa, tem muita banda de rock excelente em Chapecó que toca direto. E tem alguns bares legais lá que ainda mantém, né? Essa raiz mais do rock and roll, do pop e tal. Então essa parte mais metal, um pouco mais pegada, assim, hoje ela não toca tanto em Chapecó assim, né? Claro, tem um bar lá, o Tribus lá, que mandar um abraço pro Luiz, provavelmente ele vai ver nós aí, que é um bar que traz muito rock bem variado, assim. Nós tocamos lá com música country, né? Tem público pra música country, tem público pra rock, é bem legal, o bar dele é bem bacana, assim. Tem outros também, tem o Sebo, entre outros, né? Tem bares assim que são temáticos, né? Que são mais temáticos, Eles têm um estilo musical, né? Exatamente. As bandas que vão fazer Que vão fazer, né? Aí tem bastante... Tem o The House também, que é um lugar bacana de tocar. Na verdade, todos, né? Chapecó tem... Chapecó tem tem bastante mercado, né? Tem um mercado grande, assim. Tem um nicho grande. Então, agora a coisa começou, né? Tá bem legal, assim. Vai começar... Tem bastante... Hoje, no fim de semana, você consegue em Chapecó... hoje eu quero ver um show de rock, você tem onde ir. Hoje eu quero ver um sertanejo, tem onde ir. Hoje eu quero ver um pop, tem onde ir. Né? Então, tem um pagode. Então, hoje tá bem eclético, bem bacana isso, né? Então, tanto é para nós, com música country, que era um estilo novo, assim, em Chapecó, né? Novo não digo, porque muita gente ouvia já. Os meus irmãos ouviam, né? Tenho amigos mais velhos que também ouvem ainda, né? Sim. Então, sempre agora a gente conseguiu ter uma aceitação bem legal, assim, da banda em Chapecó. Apesar de a gente estar fazendo shows mais fora do que propriamente dentro da cidade, né? E é o quadro americano.
Country americano, country de raiz americano. Uhum. Bom, nossa influência hoge o principal é Alan Jackson, Sim. Blake Shelton, Alabama, Brooks and Dunn, são o George Strait, são artistas, o Johnny Cash, o Waylon Jennings, o Willie Nelson, são artistas que vieram lá, uns do, né, o Cash começou lá em 50 com o Hank Williams, um pouco mais pra frente, né? O Willie Nelson também, mas eles sempre tiveram nessa linhagem country. Então, daí, eu lembro que quando eu era mais novinho, a minha irmã, eles ouviam bastante, eles compravam bastante desses discos country. Mas na época saía muita coletânea, né? Coletânea country. Então, eu comecei a ouvir bastante dessas coisas, né? Desde aquela época lá. Aí tem outras bandas, por exemplo, Creedence, que é uma banda country, meio... Na verdade, é uma banda de rock que teve incidência country, começou com country, né? Então, abrange bastante coisa do blues. Então, meus irmãos ouviam muito Creedence. Então, eu acabei pegando essa motivação deles, essa influência deles, assim, né? E aí a ideia foi surgir em 2018. E, depois que eu parei com essa outra banda, em 2010, eu montei uma outra banda para continuar mais ou menos nesse segmento mais pesado, né? Então, mas aí a gente focou um pouco mais em composição. Tocava bastante em Chapecó, mas focou mais em composição. E aí acabou que não deu muito certo, né? Eu tinha bastante tarefas das empresas que eu trabalhava, né? Não essa que eu estou atualmente, umas outras. Então, acabei meio que não tendo muito tempo, assim, para me focar muito na música, né? Mas sempre tive ela, né, na raiz ali, né? Então, nas minhas horas vagas... Nunca deixou de lado, no caso. Nunca deixei de lado, né? Então, aí em 2018, surgiu a ideia de nós montarmos uma banda de música country, né? Partiu de quem essa ideia? Você? Perdão, essa ideia partiu de mim mesmo, né? Começou comigo. Aí eu tinha um baixista, o Felipe Del Forno, e ele tocava numa banda de blues junto comigo. Tomar um golinho d'água aí, porque eu passei um resfriado nos últimos dias e não foi fácil. E aí, então, a gente tava tocando numa banda de blues, né? Com o Lauri e o Bruno. Hoje o Lauri é guitarrista da banda e o Bruno é baterista dos Foragidos. E daí, na época, a gente teve que parar, né? Não tinha mais tempo e tudo mais. Aí o Lauri também tinha outras tarefas e coisas, a gente acabou meio se dissolvendo, né? Mas eu não queria parar com a música. E naquela época, eu tava eu tava assistindo bastante o The Voice americano. Aí tinha o Blake Shelton lá. Ele é jurado até hoje no programa. E eu comecei a assistir aquilo, me interessei, e aí começou a vir aquela raiz americana de novo, sabe? E aí eu pensei, cara, por que não montar uma banda de música country, né? Aí conversei com o Felipe, né? Tocava baixo e tal. Falei, vamos montar assim. E ele, cara, não gostei da ideia, vamos, né? Já tem um guitarrista até pra te indicar e tal. Eu disse, não, que bacana, né? Que é o Felipe Forest lá. Até, você, acho que o Jeff já deve conhecer ele, né? Conheci ele lá no Motoclube. No Motoclube, lá isso. Aí, a gente começou. No início, a gente era num trio. Aí eu montei, basicamente, um repertório, assim, comecei a ouvir mais essas influências mais do tempo antigo, lá da minha infância e tudo mais, adolescência. Aí resolvemos montar, né? Vamos montar uma banda, vamos seguir, né? Vamos ver o que dá. Começamos num trio, né? Aí, dali um pouco, aí começamos a ensaiar, né? Fizemos um repertório e tal. Pegamos uns Johnny Cash, Willie Nelson, né? O Alan Jackson a gente ainda não tocava. Pegamos uns blues, né? Tocava a ZZ Top, a Creedence. A gente focou um pouco mais nessa linha mais conhecida, digamos assim, né? Para nós poder depois fazer uma migração. E aí começamos, cara, a ensaiar em 2018. E aí já surgiu os primeiros eventinhos, assim, né? Era aniversário de um amigo, né? Um acústico em algum lugar, voz e violão nos motoclubes, né? E aí a coisa foi surgindo. Aí, de repente, nós começamos, vamos pegar um baterista. Aí colocamos mais um batera, né? O Chris. Hoje ele toca banjo na banda. E aí, aí foi evoluindo, sabe? A coisa foi evoluindo. A gente viu que era bacana, a gente gostava daquilo. Disse, vamos, por que não a gente, né, não cravar a raiz nesse estilo musical e dar sequência, né? Claro, como hobby, fim de semana, né?
Cada um tem a sua profissão hoje. E aí foi crescendo. Aí em 2019 a gente já tinha um corpo maior, aí o Cris foi pro banjo, daí o Bruno entrou na bateria. Então a gente já tava... E aí entrou... Na época já tinha o Thiago, que tocava gaitinha de boca, fazia alguma voz junto comigo. Na época, no início eu cantei sozinho, né? Um bom tempo, aí os 2 primeiros anos eu cantava sozinho. Aí o Thiago depois entrou e agregou mais essa questão de voz e gaitinha. E aí a coisa foi evoluindo. Daí a gente ficou em 6 na banda. De 3 já dobrou. De 3 já dobrou, exato. Daí o Bruno foi pra bateria, o Cris pro banjo. Que a gente sempre queria ter um banjo, um instrumento mais diferente um pouco, né? E o banjo é um instrumento que é muito característico do country. Sim. Então isso estava meio que fazendo falta nas músicas, né? Ah, vamos colocar um banjo. Mas quem que vai tocar banjo? Aí nós começamos a pensar, né? Aí uma certa vez a gente parou, conversou com o Cris. Ó, Cris, vamos... né? O que tu acha de você? Ele já sabia tocar guitarra e tal. Mas não tinha contato com o banjo. Não tinha contato com o banjo. Aí a gente fez uns negócios lá, adquirimos um banjo e tal. E aí entregamos pra ele. Aí ele começou a ensaiar em casa. No início ele começou com um banjo um pouco menorzinho, né? Hoje ele toca aquele banjo americano de 5 cordas, né? E aí começou a evoluir. Aí ele foi pro banjo e tal. E aí começamos a crescer um pouco nessa questão de integrantes, né? Ficamos em 6, tocando desde 2019 até o ano passado. Metade do ano passado, daí a gente agregou mais o Lauri, mais um guitarrista. Que hoje ele faz voz junto comigo, né? Então hoje... São aí depois, em 7 hoje. somos em 7. Aí trocamos, né? Daí o baixista, né? O Felipe, em 2019, teve que se afastar, em função do trabalho dele também, né? A gente, como eu citei, cada um tem a sua profissão, né? A grande maioria um é arquiteto, outro é engenheiro. Então, a gente tem nossos ganha-pão, digamos assim, né? Aí a coisa ganhou engrenagem, ganhou corpo, né? Aí o Lauri entrou para tocar guitarra e aí a coisa já começou a ficar um pouco maior. Conseguimos pegar mais músicas, aumentar o setlist, botar mais vozes, né? Hoje a gente tem um corpo de voz assim de 4, 5 pessoas, né? Dos 7, então, né? Praticamente 5 cantam, né? Aí, então isso deu um corpo bacana sim, pra música, né? Ficou bem legal, assim. E aí começou... Cara, hoje, basicamente, a gente toca quase todo fim de semana. E quais são, então, em resumo, os instrumentos da banda hoje, nessas 7? Hoje, então, a gente tem a batera, né? Baixo, daí 2 guitarras, aí eu faço violão e voz, né? Aí tem mais o banjo e voz também. Aí mais o Thiago gaita de boca. E hoje a gente tem a Karine que faz o violino, né? Então a gente também era... Isso, também era um instrumento que a gente queria colocar. Que é muito típico do country também. Muito típico. É um dos instrumentos que mais caracteriza o country, junto com o banjo, né? O banjo, claro, tem muitas bandas que não utilizam. Por exemplo, o próprio Alan Jackson. O Alan Jackson não tem um banjo especificamente na banda ou nas músicas dele, mas tem violino em todas, né? E aí, se fosse analisar, a gente teria que ter mais 2 instrumentistas, teria que ter mais um teclado e mais um steel guitar, que os americanos chamam, sim, né? slide. Que é o slidezinho, aquela guitarrinha que tu toca de pé, sentado, né? Que também, 90% aquele negócio no dedo, né? Isso. Cara, não faço nem ideia como é que toca aquele negócio, cara. Né? Mas o som dele é bem... a música sertaneja brasileira, né? Utilizou muito desse instrumento nos anos 90. Tem várias adaptações, né? As músicas mais de raiz, assim, né? Utiliza muito esse instrumento, né? E o violino é característico do country, né? Então, o violino hoje, a gente conseguiu... A Karine, ela surgiu... Eu também tinha um outro hobby... De 2014 até 2019, aí veio a pandemia, eu cantava na Orquestra Sinfônica de Chapecó. Eu era tenor na orquestra. Então, aí lá eu conheci a Karine, outros violinistas, né? E aí, desde aquela época lá, quando a gente já estava fixado com a música country, daí fui fazendo convite para ela, né? Participar e tal. Mas nunca estava dando. Aí veio a pandemia, acabou meio que parando tudo, né? E aí na pandemia a gente continuou ensaiando, né? A gente se cuidava e tal, mas continuou ensaiando. E aí surgiu a ideia, fomos conversando com a Karine e tal, e aí agora, os últimos 30 dias, ela já iniciou conosco, né? Ah, que legal. Tá bem legal. Vocês continuaram ensaiando ao longo da pandemia, então, quando
a pandemia ainda não terminou, né? Oficialmente, né? Mas Sim. assim, já retomados vários eventos. Então vocês estavam alinhadinhos já para Não tinha apresentações, voltar. mas a banda tava nativa, né? Tava nativa. Tanto é que quando começou a pandemia, a gente tocava já não todo fim de semana, né? Tinha menos shows e tal. E Chegaram a fazer live, alguma coisa nesse sentido aí? Não fizemos. Não fizeram? fizemos. A gente até tinha planejamento de fazer algumas lives e tal. Mas, na verdade, a gente fez uma. Minto, a gente fez uma live que foi promovida por uma associação de músicos lá. A gente se reuniu, vários músicos lá em Chapecó, porque tinha muita gente que vivia da música e vive hoje da música em Chapecó, né? Muito instrumentista, que tocava de quarta a domingo, por exemplo, e vivia só disso. Aí a pandemia veio e derrubou isso, né? Sim. E aí, pô, como é que o cara vai sobreviver? Então a gente começou a fazer algumas lives, né, semanais assim, para poder arrecadar dinheiro, né? E tinha as vaquinhas e tal, para poder arrecadar um dinheiro para poder ajudar esses músicos, né? Porque até então a pandemia, ninguém imaginava que ia durar tantos dias, né? Tanto tempo. Bom, tá até hoje, Sim. né? Então, naquela época, pega 2020, então muita gente que vivia da música, né, na época, teve que se adaptar a fazer outras coisas, né? Aquele era o ganha-pão, né? Exatamente. Então, a gente fez uma live, né, para participar. Inclusive, a gente nem cobrou nada, né? A gente fez justamente para... Beneficente mesmo. Beneficente, para ganhar fundos, né, para esses músicos, né? Que para nós, para mim, sempre foi um prazer poder ajudar alguém na música também, né? Sim. Principalmente. Então... A gente fez uma live, assim, mas uma live própria nossa, a gente organizar, ou a gente pegar aí no estúdio e montar uma, a gente não fez naquela época, né? Aí a gente fez no início do ano agora, acho que foi em fevereiro, março, foi em fevereiro. A gente fez uma live no Posto V8, mas aí foi organizado lá por eles, né? A gente fez um show no deck lá, que ele é um posto lá em Chapecó, não sei se tu conhece, já foi lá. Não, no V8 conheço. lá é bem bacana, cara. Eles têm um deck muito legal lá. E aí surgiu a ideia deles fazerem gente, vamos fazer um evento, inaugurar no sábado à tarde e tal, né? Aí fomos amadurecendo a ideia e eles resolveram, vamos fazer uma live junto, né? E aí eles organizaram tudo, a gente participou, fez a live, mas daí foi um show só nosso, né? Foi bem bacana, assim. E aí, que nem eu tava contando pra vocês, aí a gente continuou ensaiando na pandemia. Claro, a gente se monitorava, né? Tá todo mundo bem, ninguém tem sintomas e tal, então vamos pro estúdio, vamos. Aí a gente não levava ninguém de fora, ficava só nós da banda e tal. E a gente continuou ensaiando, né, a gente gravou uma música em 2020, né? E aí continuamos ensaiando e tal. E aí o ano passado, quando começou a melhorar a situação da pandemia e começou já a surgir os eventos, basicamente para nós foi de agosto em diante, aí não parou mais, né? Aí era um final de semana atrás do outro, né? Folgando uns 2, 3, assim, que não tinha, aí ia surgindo. E aí que a gente começou a fazer show mais fora de Chapecó. Começamos a tocar mais na região. Pô, a gente realizou o sonho de tocar, um dos sonhos que era tocar num rodeio country, né? Que foi em Itapejara do Oeste, se não me engano, o nome da cidade, ali perto de Pato Branco, ali. E a gente tocou num rodeio country lá, numa sexta-feira à noite. Montaria, tudo. Então, para nós foi uma experiência muito gratificante, assim, né? Poder fazer isso. E aí tocamos em vários outros lugares, né? Ali em Itapejara tinha o bar do falecido Pete, né? Também que a gente tocou 2 ou 3 vezes lá. Foi bem bacana, assim. Em 2019 a gente tocou também em Passo Fundo, tocamos 2 vezes em Erechim. Aí em 2020, antes da pandemia, a gente tinha um evento marcado também em Passo Fundo. Mas aí, em função da pandemia, a gente teve que, né, parar, aí ficou todo aquele tempo fechado. Então, 2020, basicamente, a gente não fez quase nada de evento, assim. Tirando uma live para arrecadar beneficente para os músicos, né? A gente basicamente ficou no estúdio. E aí, a gente participou E a gente começou a surgir essa ideia de... vamos começar a compor algumas músicas e tal, né? Pois é, ia te perguntar, vocês fazem só cover? Já tem alguma coisa autoral também da banda? Como é que... Temos uma música autoral que a gente gravou em 2020, né? Então, o Felipe, né, o Forest, chegou no estúdio lá com alguma ideia, né? Já com uma ideia. Música praticamente pronta, com letra, tudo, Letra, né? tudo. Tudo, com arranjo e tal. E aí fomos aprimorando e coisa e tal. E aí a gente acabou se inscrevendo num edital, de um concurso da prefeitura.
um concurso cultural lá que ganhava uma certa quantia lá para você gravar uma música, fazer um vídeo, né? E tal. Participamos e fomos contemplados, né? Ah, legal. Com esse projeto aí. Daí conseguimos gravar a música, né? Ela se chama Arizona Outlaw, o nome da música, né? É uma música em inglês. Em inglês. Que ela fala sobre Aham. justamente um pouco da história da banda, né? Foragidos do Arizona. Então, digamos, uma música que fala mais sobre você ser um foragido, você ser... Por exemplo, a letra fala, você está nos Estados Unidos, fui deportado, vou para o Brasil, porque as leis são mais brandas, isso e aquilo, né? Então a gente agregou um pouco a história da banda, um pouco assim, o nome, que eu vou fazer, né? Aham. E criou uma história em cima. Criou uma história em cima. Aham. E aí a gente gravou essa música lá em 2020. Aí gravamos o videoclipe também, tá disponível, né, no nosso canal no YouTube lá, Foragidos do Arizona. Né? No Instagram também tem lá para o pessoal quiser seguir, quiser, né, ver toda a nossa agenda tá lá, tem muita postagem, né? Tá tudo ali. Tem o videoclipe bem bacana que a gente conseguiu fazer lá em Chapecó mesmo, gravamos no estúdio. E a ideia, agora a gente começou a gravar uma nova música, né? Já tem um arranjo pronto praticamente, a gente já conseguiu gravar a batera, já foi gravado as 2 guitarras, foi gravado o baixo. Agora essa semana eu começo já as gravações da parte vocal, né? Adequar a letra, a gente já fez, ela tá quase pronta assim, mas tem alguns ajustes, né? Também Alguns em bugs pra inglês. fazer, também em inglês. Aham. Aí o pessoal até pergunta, tá, mas por que fazer em inglês, né, e não em português? Porque daí justamente entra naquela questão, muita gente fala pra nós, mas o country é o sertanejo americano, Sim. e Aí vice-versa, né? se tu gravar uma letra em português, aí vai ser um sertanejo. Tipo isso. Vai ser quase um sertanejo, né? Claro, dá pra você adaptar, botar alguns instrumentos, dá pra fazer uma coisa diferente, né? Eu conheço muitas bandas, né, muitas músicas country brasileiras, né, em português, que são excelentes, né? Agora não me recordo muito o nome assim, mas tem, né? Tem um pessoal que grava, tem um... agora eu lembrei, inclusive, uns parceiros nossos lá de Florianópolis, né? A Black Sheep Band. Eles gravam... uma música, eles fizeram música country agora, com violino, tudo ficou bem bacana, em inglês. E também eles fazem em português, então... Tem como tu fazer, né? Mas, Sim, mas sim. qual que era a ideia nossa? Como a nossa ideia justamente era manter essa cultura americana, então a gente resolveu, não, vamos fazer em inglês, né? Vamos manter, trazer aproximar ainda mais essa raiz americana aqui para nossa região, né? E tal, para possivelmente, né? Posteriormente a gente tem o sonho de abranger, aumentar esse mercado, né? Sim. Para outras regiões e tal. E essas composições, elas são da própria banda mesmo? Sim, nós mesmos que escrevemos, né? Essa música também foi o Forest que chegou com a ideia lá, né? Com o instrumental, já com a letra. Aí a gente senta no estúdio e participa todo mundo, né? Sim. Cada um dá a sua ideia, né? Vai gravar tal instrumento, geralmente tá todo mundo lá, um dá uma ideia disso, tá Para aqui, fazer o arranjo. para fazer o arranjo e você vai crescendo, né? Sim. E aí vai dando um corpo para a música, né? Então, Tem a quanto colaboração mais, a colaboração geral. Quanto mais cabeças pensantes, melhor a coisa fica, né? Então, hoje a gente está fazendo mais assim, a gente está indo todo mundo, né? Sim. Esse estúdio das que você ideias. fala, Fábio, é estúdio próprio de vocês? Então, o estúdio, o Garagem 50, o estúdio é do baterista nosso e do irmão dele, do guitarrista, né? O Bruno e o Lauri. Então, eles montaram esse estúdio eu não me recordo o ano, mas faz um bom tempo e tal, para justamente trabalhar da música, né? Gravar, fazer gravações, jingles e tudo mais, né? E aí, com o passar do tempo, a gente começou. Eles também alugavam o estúdio para ensaio e tudo mais, né? E aí, quando eles entraram na banda, a gente começou a ensaiar lá com eles, né? Já tinha estrutura montada, porque senão antes a gente tinha que sempre alugar o estúdio, né? Tinha que alugar um estúdio de alguém, ou pegar emprestado, ou ensaiar na casa de alguém. E aí, hoje, como pra música country, como é muito instrumento, tu precisa de um lugar bem Isolado. bem isolado, né? Que tenha uma boa acústica. E a gente começou a ensaiar lá, né? E aí, como eles já tinham essa estrutura de gravação, a gente também começou a aproveitar essa estrutura deles, né? Para fazer as gravações. Então, hoje tudo é feito lá. Os ensaios é nesse estúdio, né? As gravações são feitas lá, né? Dá para fazer até, eu quero gravar um ensaio. A gente consegue gravar um ensaio, né? Gravar as ideias.
Mas o estúdio, ele é particular deles, né? Uhum. Hoje não é da banda, né? Mas Sim. é particular. Equipamentos, tudo. É um estúdio bem de ponta, equipamentos muito bacanas. Não né? é da banda, mas é de integrante da Sim. banda. De né? integrante da banda, né? Até convido vocês a um dia que forem pra Chapecó lá pra conhecer. Vai ser bem certamente. bacana. Valeu. Volta e meia a gente faz um churrasco lá, alguma Opa! coisa, né? Ficou Sempre melhor tem, ainda. Tem o frigobar lá, então sempre tem, né, uma cerveja lá dentro. Então a gente sempre tá nativa, né? Show. É. E como é que funciona a parte dos shows que vocês fazem, essas apresentações? Então, por exemplo, tu disse que se apresentaram em municípios do Paraná, né? No Rio Grande também, né? Sim. Como é que... tem alguém específico da banda que vai atrás dessas oportunidades para agendar as apresentações? Então, hoje, graças a Deus, a gente não... O fruto desse crescimento que a gente teve, desse trabalho que a gente teve ao longo desde 2018, hoje a procura é maior do que a busca, né? Certo. Vocês são Então, procurados, no caso. hoje a gente é mais procurado do que a gente em si Precisa vai... bater na porta. Exatamente, Legal. né? Então, aí a gente pegou hoje o Felipe, que cuida mais dessa parte da agenda, né? A gente focou numa pessoa só, porque aí, para não dar esse conflito. Por exemplo, eu marquei um show em tal lugar, mas o Fábio marcou em outro, né? Então a gente centralizou numa pessoa para justamente facilitar essa questão de ter um contato, dar só um telefone e tudo mais, né? Mas já aconteceu agora. Me ocorreu uma pergunta, porque é uma situação bem inusitada. Já aconteceu de ter alguém marcar um show no lugar e um outro marcar um show no mesmo lugar, num outro lugar, no mesmo dia? Não, que eu me lembre, não. Não ocorreu ainda, né? Claro, que como a gente tem aí os grupos do WhatsApp, então isso facilitou muito, né? Sim. A gente tem o grupo no WhatsApp e tal, então a gente colocava ali, tal dia em tal lugar. Vocês podem? Vamos. Então a gente sempre conseguiu ter um pouco dessa organização, assim, né? Senão hoje a banda é em 7, né? Você divide aí, vai um trio e um quarteto vai tocar em outro lugar depois. Pois é. Se acaso acontecer, né? Dá pra fazer uma franquia, né? Com certeza, com certeza. Aí nesse caso, né, no início, claro, a gente sempre tá divulgando material, né? Como a gente busca tentar tocar em outras regiões, né? A gente quer tocar no litoral, por exemplo. Mas aí, pela distância, né? E pela questão da despesa, hoje para você levar uma banda de 7, 8 integrantes não é barato, né? Sim. Tem hospedagem, tem O próprio deslocamento. o deslocamento, né? Então tem a van, hoje a gente tem o seu Vade lá, que é o nosso motorista fixo, digamos assim, né? Que ele tem a van, então onde a gente vai é ele que nos leva. Então hoje não é tão fácil, né, de você aí para você poder tocar numa região maior, mais longe, por exemplo, Curitiba, e tudo mais. Teria que montar um circuitinho, né? Exatamente, montar um circuito, né? De repente aí, como a gente tem nossas funções de trabalho e tudo mais, né? Fica difícil você sair, por exemplo, numa quinta-feira. E até porque né? são 7 pessoas, né, cara? Você conciliar a agenda dessas 7 pessoas aí que têm outras profissões, né, principais, digamos assim. Exatamente. É difícil. É difícil. E aí, então, a gente acaba não dando muita prioridade assim, né? Não que a gente não vá, a gente quer ir. Mas aí precisa uma organização maior, de repente pegar um feriado, né? Que caia mais perto do fim de semana, para você poder sair em 2, 3 dias, né? Aí a gente gostaria, né? De abranger um mercado maior. Daí a gente tem mandado material para essas casas, né? Sim. E tudo mais. E então, futuramente, né? A gente... Eu ia dizer, né? Você tem essa pretensão, cara, de fazer o negócio girar assim a ponto de viver da banda? Tem. Eu falo por mim, particularmente tenho, né? Como sempre foi meu sonho desde pequeno viver de música e morar nos Estados Unidos e tudo mais, né? Eu sempre... se surgir a oportunidade de viver da música, eu viveria, né? Hoje, claro, estou muito bem na minha empresa lá, né? Excelente, não tenho do que reclamar. Então, mas eu gostaria de realizar o meu desejo, meu sonho de viver de música, né? Mas para isso, daí precisaria que uma gravadora abraçasse a ideia, né? Apostasse na gente, né? Aqueles caras são bons, vamos pegar os caras, vamos tentar, né, dar um giro. E no Brasil, viver de música não é fácil, né? Sim. Muito pela essa limitação, né? Hoje,
cada região tem a sua música mais raiz, né? Hoje o sertanejo é um estilo musical que abrange a grande maioria do mercado, né? Junto com outros estilos, tem o funk, tem o rap, tem outros, né? O pop e tudo mais. Mas a gente tem Até por essa questão do nicho também, né, Fábio? Porque, assim, exatamente. o country, querendo ou não, ele é um nicho de mercado, né? Sim, Muitos artistas até acabam migrando para outros estilos por causa de uma questão de mercado, né? Porque, exatamente. por exemplo, assim, eu quero viver da música, então eu nesse estilo aqui eu não consigo, né? Exato. Eu acabo indo pro sertanejo, pro samba, enfim, Isso. estilos que são mais populares, digamos assim. Exato. Né? De mais massa, né? Exatamente, exatamente. É bem isso. Então, por isso que a gente manteve essa ideia de compor as músicas em inglês, né? Pelo fato de a música country também, ela é conhecida no Brasil, né? Mas não todo o país, né? A grande maioria, geralmente nos grandes centros, né? Por exemplo, Goiânia tem música country, tem rádios country em Goiânia. A nossa região aqui, né? Muitos conhecem a música country, né? Muitos conhecem. Até a gente tocou em São Lourenço em janeiro. Teve um festival de cervejarias lá, que foi na praça, lá no centro de São Lourenço. Foi muito bacana. E a gente teve a experiência de tocar lá no horário nobre, né? A gente tocou no domingo às 7 horas da noite. Então o povo tava quente, né? O povo saiu de casa, foi para lá prestigiar o evento e tocou seu chimarrão, né? Tudo mais. Aí a gente tocou nesse horário, foi bem bacana, deu bastante gente, assim. E aí, certo momento, eu vi que as pessoas, né, começaram algumas já a cantar algumas músicas e tal. De repente surgiu um cowboy, apareceu lá e começou o cara de chapéu todo, né, caracterizado e tal. Não sei, a gente não teve a oportunidade de falar com ele no final do show, porque ele não ficou até o fim, para ver se ele conhecia a gente já tinha visto, né, e tal. E aí terminamos o show, descemos do palco, começamos a recolher equipamento e tal. Aí veio algumas pessoas, posso tirar uma fotografia com vocês e tal, né? Que Nós legal. tudo de chapéu, né? Que hoje a nossa característica como banda é tocar de chapéu, Sim. de colete, de bota, Estão caracterizados, né? De lenço, né? caracterizado, né? É como se fosse uma banda gaúcha tocar de bombacha. Piochado, por exemplo. Exatamente, é bem isso. E aí, já começamos a tirar foto, veio umas pessoas, posso. Daí, dali um pouco, veio uma mulher assim, olha, Fábio, né? Gostei bastante, assim, porque eu me via na época que eu era adolescente, lá nos início dos anos 90. Eu ouvia muito essas músicas, meus pais ouviam. Então eu fiquei muito emocionada. Quando vocês tocaram uma certa música lá do Alan Jackson, eu até me emocionei, porque naquela época eu ouvia muito, né? Então hoje me faz me lembrar da minha infância e tudo mais. Então o bacana disso é que esse pessoal um pouco mais noventista, mais dos anos 80, então que tem uns que acompanham a gente, vão no show e tal, né? Então, na nossa música, digamos assim, ela não tem uma restrição de faixa etária, né? Todo mundo escuta e tal, os mais velhos em si. E isso foi bem bacana, para nós foi prazeroso, né? Poder dar uma emoção tocando uma música que faça a pessoa relembrar um certo momento que ela viveu, infância, adolescência e tudo mais. Então, por isso que a gente resolveu manter essa raiz do country, para nós tentar abrir esse mercado também, né? Para poder entrar nesse nicho de mercado hoje. Claro que por ser músicas em inglês, tem uma certa restrição, né? Mas eu não escuto porque eu não sei cantar, eu não entendo o que vocês falam, não entendo, né? Se fosse em português e tudo mais. Então tem um pouco essa barreira, né? Mas a gente por nós não é problema, assim, né? Desmotivar e não fazer mais, né? Porque hoje, muito pelo contrário. inclusive Exatamente. com a própria internet, né, cara? Você tá na rede mundial ali, né? Então, se você tem teu conteúdo em inglês na internet, pode ser que as pessoas daqui ou não gostem ou não entendam, mas você pode criar um nicho lá fora, né? Uma dessas, viralizar, né? Com certeza. As redes sociais, elas ajudam muito isso hoje, né? Principalmente nessa barreira de línguas. Hoje você pega, por exemplo, tem uma banda em Porto Alegre, Eagle Kill Talent. Pô, uma banda que abriu o show do Metallica, né?
a turnê do Metallica no Brasil, eles abriram, né? E é uma banda de Porto Alegre. Até o vocalista ele era vocalista do... Me fugiu o nome da banda. Reação em Cadeia. Hoje, eles são de Porto Alegre, né? Montaram a banda ali, em inglês, com rock pesado. E hoje fazem turnê. Já fizeram, né, pelo que eu vi, fizeram turnê no Japão, Estados Unidos, Europa. Então, hoje não tem mais essa barreira, né? Sim. Claro, hoje para você tocar, por exemplo, que nem o nosso som, por exemplo, da música country, ela é muito focada na gringa, né? Nos Estados Unidos, no Canadá. Mas hoje tem músicas country, tem músicas, não digo, mas tem festivais de música country hoje na Europa. Por exemplo, tem uma banda que a gente, que é uma das nossas influências, que é uma banda chamada Midland. Eles recentemente tiveram uma turnê, tocaram na Europa, em vários países, com shows lotados, né? Em Londres, né? Inclusive tem um festival de música country em março e maio que acontece em Londres. Então hoje tu consegue tocar em outros países, não só nos Estados Unidos, né? Porque Estados Unidos tem aquela questão do visto, né? E tudo mais. Então para nós, né? Não sei, até nem sei como é que seria a reação do público americano. Uma banda brasileira de música country vindo para cá. Né? A gente nem sabe como é que seria essa reação deles, né? E como que seria também, né? Mas que nem você comentou, já que essa questão da língua hoje, com a rede social, inclusive a gente tem contato com americanos que seguem a gente no Instagram, que trocam ideias com a gente, né? Ouvi o som de vocês, achei muito legal. O inglês está muito bom, né? E no próprio YouTube também teve visualizações de pessoas de fora. Então, tu acaba conseguindo abraçar um pouco um mercado um pouco diferente, não só no Brasil. Né? E até como tu disse lá no início, o country, a língua é o inglês. É, né? O inglês. Então, se você cantar em português, daqui a pouco vai ser o sertanejo. Exatamente. E da mesma forma que tem muita banda de rock de nível nacional, principalmente das décadas passadas, né? Mundialmente conhecidas, que a língua é o inglês. O inglês. E muitas vezes essas bandas nem são americanas, né? Tem várias bandas que não são americanas. Como é o caso da banda brasileira, né? O Angra, né? O Angra. Fez sucesso cantando, né? No mundo todo, né? Sim. A própria Sepultura também, né? Sepultura, né? Que foi acho que foi uma das primeiras ali lá nos anos 90, né? Antes até, início dos anos 90, a sair desse mercado do Brasil, né, apostar. Sim. Só que eles tiveram a sorte também de conseguir um produtor americano, né? Teve a influência ali americana, né? Teve, né? E eu assisti tem um documentário sobre eles no Netflix, né? Que tem um dos maiores produtores da música pesada hoje, lá nos Estados Unidos, que é me esqueci o nome dele. Me fugiu o nome dele. Não, o Rick Rubin. E aí esse cara, né, entre outros, né, outros produtores, eles acabaram pegaram a banda e levaram para lá. Não, vamos trazer essa banda para gravar aqui nos Estados Unidos. Então isso facilitou também muito para eles, né? E aí, claro, para nós talvez, digamos, um produtor americano, não, vou levar vocês para cá, vocês têm um potencial, né, de vir para cá, de gravar e tudo mais, a gente vai providenciar os vistos, algo nesse sentido. Seria talvez uma saída, não sei, né? Facilitador, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Sepultura, né? Então teve um produtor musical que acabou pegando eles, apostando neles. Viu o potencial neles. Viu o potencial e acabou facilitando, digamos assim, essa entrada deles no mercado americano, né? Então, isso que na época deles nem tinha rede social, né? Sim. Era tudo ali. Você tinha que gravar as demos de uma fita, mandar para alguém, mandar para uma gravadora, para um produtor. E aí, pensa naquela época no Brasil, né? Mas como é que eu vou pegar uma banda brasileira cantando em inglês e vou gravar? Não, né? Isso que naquela época tinha o rock nos anos 80 ali, nos 90, era bem... Tinha bastante... tocava diretaço, né? Bandas muito boas, Titãs. Anos dourados, né? Anos dourados. Do rock nacional, né? Inicial, esses caras assim, Legião né? Urbana. Legião Urbana. Engenheiros do Havaí, pegando mais pessoas aqui. Né? Aí depois veio o Raimundos, Charlie Brown Jr., né? Então, infelizmente algumas dessas bandas hoje não estão mais nativas, né? Mas o Sepultura foi um exemplo de que você pode conseguir fazer sucesso cantando em inglês. Né? Então, para nós também seria uma coisa que a gente, né, tentaria, digamos assim.
Desde a tua infância e adolescência, você escutava o que, Fábio? Quais eram as tuas preferências na época? Eu escutava mais rock, assim. Nos anos 80 eu era molequinho, né? Era criancinha. Então não tinha aquela distinção de gênero musical, assim. Mas escutava mais o que os meus irmãos ouviam, né? Mas depois quando eu comecei virei mais adolescente, né, e tudo mais, comecei a estudar um pouco mais música, ouvir mais, aí já fiquei mais no rock and roll, né? Então eu escutava muito Bon Jovi, escutava o próprio Metallica, escutava bastante o Creedence, né, por influência dos meus irmãos. Mas eu sempre fiquei no rock, assim, né? No pop, assim, nunca ouvi muito, né? Mas era mais o rock and roll. E aí, nos anos 90, eu escutava muito country, né? Ali em 94, 95, e daí daí surgiu o Alan Jackson, né? Daí o Alan Jackson até lançou aquela música Chattahoochee, né? Ele, Daddy Under on a Chattahoochee, que essa música tá no repertório nosso. Estourou, né? Então, as danças country e tudo mais. Inclusive, Chapecó tinha bares country, né? Que tocava música country e sertanejo junto. Mas daí era mais um som mecânico, né? Então, eu escutei bastante música country, assim, nos anos 90. Aí, depois, eu comecei a ouvir bastante, na época que eu comecei a trabalhar de office boy, nos anos 90, ali em 96. Naquela época ainda tinha os Walkman, né? Você gravava as fitinhas em casa, ligava na rádio, pedia música, gravava numa fita pra você ouvir depois, Torcia né? pro locutor não falar em cima da música. Exatamente. Não largar nenhuma vinheta. Essa era a parte ruim, né? Lá no melhor da música, né? 11 horas. Né? São exatamente 11h30 da manhã. A gente não participou, né, cara? Enfim. E aí surgiu o Oasis, né? O Oasis foi uma banda que eu ouvi muito, assim, né? Escuto até hoje, sou fã da banda, né? Tinha todos os CDs, né? Eu comprava muito CD na época. Até às vezes eu comprava CD e tinha que chegar com eles meio escondido em casa pra mãe não ficar brigando comigo. Mas é novo você gastando com CD, né? E era caro, pra tu ver, né? Como eu sempre fui fissurado em música, né? Então sempre a minha paixão foi a música. Sempre consumiu, né? Música, sempre, né? Exatamente. Eu não posso negar isso, entendeu? E aí comecei a ouvir muito Oasis, ia fazer as entregas de office boy, eu trabalhava no escritório de contabilidade, ouvindo música, né? Aí já era o Discman, né? Era o Discman, daí o Discman foi bem depois ainda, né? Na época do Discman eu já não trabalhava mais de office boy, né? Daí eu já tava trabalhando mais, né? Era a época do Walkman mesmo, tinha que gravar a fitinha e tudo mais, né? Então, e aí eu ouvia muito Oasis, aí, cara, lá em 1998, eu lembro até hoje, escutei a primeira vez uma banda chamada Led Zeppelin. Cara, aquilo ali me conquistou, assim. O Led, hoje é a minha banda preferida, né? É já a banda que eu sou mais fã. É o Led Zeppelin, né? Então é uma banda que eu escuto direto, assim. Além da música country, né? Então, aí daí comecei a conhecer, vou escutar mais o Led Zeppelin e tal. E sempre aquele sonho, um dia eu quero ter uma banda. Um dia eu quero ter uma banda. Já pensei nos anos 90 até ter uma banda de música gauchesca. Né? Só pra ter uma banda, né? Só pra ter uma banda. Não, quero ter uma banda. Ou só pra tocar o fundo da grota. E aí tinha aquelas horas, aqueles momentos cultural na escola e tal. Daí eu ia, imagino, já pensou eu com uma banda tocando ali, me apresentando e tal, né? Vou ter uma banda um dia. E aí quando eu lembro que até a primeira vez que eu tive a ideia de, vamos montar uma banda, eu queria montar uma banda cover do Creedence. Né? Eu era super fã, sempre fui super fã do Creedence. E sempre gostou de cantar? Sempre cantar. Cantava quando era pequenininho, a minha irmã até pega no meu pé lá com uma música, não me lembro o nome da música, dos anos 80, que quando eu acordava assim, e pedia pra mana, bota a música tal, né? Meio aprendendo a falar assim, e ela colocava. Então daí eu cantava junto, né? Arranhava e sempre cantava. Aí, cara, eu comecei a cantar ali no início dos anos 90, quando eu tinha lá meus 9, 10 anos de idade, que daí eu começava a cantar. Aí eu ouvia, eu tentava cantar junto, né? Mas em português, né? Não em inglês. Mas eu tinha uma certa facilidade com o inglês na época. E sempre ouvia bastante. Daí comecei a ouvir mais música internacional, não tanto nacional, no início dos anos 90. Aí comecei a cantar em cima. Eu ouvia as músicas, cantava. Meio desafinado, meio afinado, né? Sempre tinha aquela vontade de cantar. Não, quando eu crescer, eu vou ser cantor, né? E como naquela época, nos anos 90, você conseguia
O mercado para tu viver de música era um pouco mais abrangente hoje, em termos de estilo, né? Tinha rock e tudo mais. Aí, sempre tive essa vontade de montar uma banda. Aí, depois que eu comecei a ouvir o Led Zeppelin, cara, aí a coisa se afunilou de vez, né? Disse, não, agora eu vou montar uma banda pra tocar cover de Led Zeppelin. É isso que eu quero. Eu disse, pô, mas como é que eu vou montar cover de Led Zeppelin, né, cara? Tem que ter uns instrumentistas excelentes, né? Porque os caras são... Os caras hoje não tem quem não conheça, né? Quem não aprecie a maneira deles tocar, a música deles. Então, ficou sempre aquela, vai, não vai, não vai. E aí, em 99, que surgiu essa... Eu conheci uns amigos na época dos blocos de carnaval, né? Aí, conheci eles e tal, e aí eles, Fábio, a gente tem uma banda e tal, né? Vamos lá ver um ensaio nosso e tal. Não, vamos. Aí fui lá e o baterista era o Bruno, que é o baterista do Foragidos hoje. Então, todas as bandas que eu tive, ele foi o baterista, né? Sempre No Foragidos não, porque o Foragidos começou com o Chris e ele veio posteriormente, né? Em 2019. Mas então, sempre, desde que comecei a ter a minha primeira banda até hoje, sempre o Bruno foi o baterista. Aí, eu fui ver eles tocar, fui ver eles ensaiar e tal. E aí eu vi que eles estavam escutando... E eles já me conheciam por escutar Led Zeppelin, né? Oasis e tal. Aí eles escutavam bastante Rage, essas músicas mais pesadas. Aí um dia eu fui ver eles tocar no ensaio deles e tal. Eu lembro que na época eles tinham uma caixa amplificada só grande, que eles ligavam voz e violino, ligavam todos os instrumentos daquela caixa lá. Né? Só o alemão que tocava guitarra tinha um cubinho dele separado, né? Mas o baixo, a outra guitarra, a voz, era tudo ligado numa caixa só. E aí fui ver eles ensaiar lá e tal. Aí assim, eles já sabiam que eu cantava, assim, cantava, nunca tive uma banda. Aí, eu lembro até hoje, eu perguntei pra eles, vocês não tocam a música Californication, do Red Hot Chili Peppers e tal? E eu ouvia bastante também o Red Hot na época. Eles lançaram aquele disco em 99, Californication, que foi um sucesso tremendo, né? Aí o baixista, né, o Rodrigo, disse assim, né, hoje o apelido dele é Grau. Não sei se tu conhece o Grau, ele é do Caldeira Negra, Motoclube. Talvez acho que tu conhece ele. Talvez, não. Ele é fotógrafo, hoje ele tem uma produtora, faz videoclipes, um troço bem bacana. Até o nosso próximo clipe, agora a gente tá fechando com eles pra gente fazer da música nova, fazer um videoclipe com eles. E aí ele me falou, não, a gente toca, mas só se você cantar. Daí eu disse, agora me ferrei, né, cara? Agora eu vou ter que encarar, né? Agora eu vou ter que ver se realmente eu sou vocalista ou não sou, se eu vou cantar só debaixo do chuveiro. Se o baixista falou que toca Red Hot Chili Peppers, então eu tenho que cantar agora. Exatamente. Eu pensei, a música não é fácil, né? Ser desde instrumental até parte vocal, né? Aí disse, não, vamos lá, vamos embora. Aí fui, né? Cantei e tal, eles gostaram e tal. Aí comecei um ensaio, outro, aí... Eles me convidaram, Fábio, não quer ser o nosso vocalista e tal, né? Eu disse, agora eu vou realizar meu sonho de ter minha primeira banda, né, cara? Nem sei se eu quero mesmo. Não, e assim, até eu lembro que antes disso, a gente tava na casa de um amigo lá, num almoço, lá num churrasco de meio-dia. Aí, isso era 2001. 2001, não me lembro, acho que era 2001. Aí... os piá, eles foram, né, os guris da banda estavam lá no almoço e tal, aí eles foram pra cá porque eles tinham que ensaiar. Daí eles não tinham ainda me feito esse convite, né? Aí eles foram. Aí, dali um pouco, eu disse pra um outro amigo meu, eu disse, cara, ligue pra eles lá, veja se eles estão ensaiando e se a gente pode ir lá, né, no ensaio deles, tal, a gente curtir e tal. E eu já tinha cantado essa música com eles umas 2, 3 vezes, né? Mas brincando ali, nos ensaios dele, ia lá, cantava 1 ou 2 músicas e tal. Daí eles ligaram e daí, não, venham aí, a gente tá ensaiando. E aí foi. Aí depois, né, como eu tava contando pra vocês, aí surgiu esse convite, né, pra mim ser o vocalista da banda deles. Pra até então cantar essas músicas do Red Hot Chili Peppers. E aí eles me apresentaram pra essas músicas um pouco mais pesadas. Rage Against the Machine, Limp Bizkit, Korn, System of a Down, essas bandas assim, né? Cara, comecei a ouvir aquilo, me apaixonei, né? Aí começamos a fazer alguns arranjos dessas músicas do Rage Against the Machine. E aí, como eu já tinha um nível bom de inglês na época, né?
Não assim de falar, mas de conseguir ler, de conseguir tirar as músicas, conseguir cantar, né? Sim. De forma mais As acelerada, pronúncias, as né? pronúncias e tudo mais. Comecei a tocar Rage Against, né? Disse, cara, vamos tentar. E foi uma música e outra, e foi indo, cara, e a coisa começou a ficar legal, ficar bacana, o público começou a gostar, sabe? Ah, o Cama Elástica que toca Rage, vamos lá ver os caras e tudo mais. E aí a coisa começou a... Aí que a banda começou a tocar um pouco mais, né? Uhum. Naquela época lá. Então, foi aí que eu comecei a minha história como vocalista, né? Aham. Sim. Cantando mais essas músicas um pouco mais pesadas. E na época ainda também, eu não cantava sozinho, né? Na época, outro guitarrista, o André, e o alemão, o Beto, eles cantavam algumas músicas, né? A gente tocava algumas do Silverchair, do Green Day, então era bem eclético, né? Imagina, a gente começava o show tocando o Red Hot, Green Day, e terminava tocando Rage Against the Machine. Então era uma mistura, assim, sabe? Sim. Mas era divertido, o pessoal gostava pra caramba, assim, né? Mas você, no caso, virou o vocalista principal da banda. Depois virei principal, Aí o André e o Beto, eles começaram a já não cantar muito, né? E aí eu comecei a ficar mais como vocalista fixo da banda, né? Então eu comecei a cantar. Daí algumas músicas saíram do repertório e ficou mais as músicas que eu cantava do que os outros meninos Sim. cantavam. Então acabei ficando como vocalista fixo, né? E você tocava já na época também ou só cantava? Na época eu só cantava. Só cantava. Mas eu não fazia ideia de pegar um instrumento. Não sabia, não sabia tocar mesmo. Nada, não sabia tocar nada. Olha só. Aí um dia, num show dessa banda, né, da Cama Elástica, na época da Crystal Beer ainda, né? Isso lá em 2002, por aí. A gente fez um show, né, nesse local. E aí eu conheci lá o Roberto, da banda Repolho, ali de Chapecó. Aí eles já tinham um CD gravado, né? Uma banda conhecida e tal. E aí um dia, aí depois do show, ele falou assim pra mim, Fábio, você nunca pensou em aprender a tocar um instrumento? Eu disse, olha, vontade eu tenho, né? Mas eu sou meio descoordenado. Aí ele disse assim, cara, vai te ajudar muito na afinação, a você começar a pensar nas notas musicais e tudo mais. Vai por mim, cara, que vai, né? Que tu vai ver como vai melhorar, vai contribuir. E aí eu comecei, daí comprei um violão, comprei um violão de R$100 na época na Casas Bahia. Tonante? Nem sei se é um tonante, mas era mais ou menos assim, o tonante né, dos iniciantes é o mais conhecido, né? É tipo o Cássio, né, para teclado, né? Exatamente. Aí, comprei esse violãozinho, né? E disse, agora eu vou começar a aprender, né? Daí o próprio André, o guitarrista da banda que eu tocava, né? Começou a me ensinar, né? Nota assim, assado, fui indo. Mas não dei muita ênfase no instrumento, mas já comecei a ter uma noção um pouco melhor, né? De dicção de notas musicais, né? De você cantar no tom, né? De errar menos, né? Tentar respirar melhor e tudo mais, né? Então, aí que eu comecei Mas a tocar legal, um pouco mais. legal que o teu anseio de fazer parte de uma banda era realmente sendo vocalista, né? Vocalista. Eu não queria fazer outra coisa. Aham. Não, se eu for... Pra mim, viver de música, eu vou ser cantor, Sim. né? E aí mas eu acabei deixando um pouco de lado o violão. Não fiquei insistindo assim em aprender e tudo mais. Mas tava o violãozinho guardado lá, volta e meia. Aí um dia aprendi a tocar uma música do Creedence, que era 3 notas. Cotton Fields. Essa eu consigo. Então agora essa eu vou tocar. Daí comecei a tocar isso aí. Aí tinha os almoços de família. Ô, Fábio, toca aquela música lá. Daí eu pegava o violão e tocava aquela ali. E aí quando surgiu os Foragidos do Arizona, até então, que eu tinha aquela banda anterior de blues, antes de nós começarmos essa banda aqui, aí eu já comecei a tocar algumas músicas, tocar e cantar, né? Não tinha muita coordenação, assim, para tocar e cantar, né? Tu fazia uma coisa com uma palhetada com a mão e cantar uma outra coisa, então... aí comecei a trabalhar nisso, né? Essa independência, no caso, que é necessária, né? Exatamente. E aí, com os Foragidos, que aí eu comecei com violão, né? Comprei o meu primeiro violão melhor, né? Comprei um Takamine e tal. E aí que eu comecei a focar mais, né? Aprender mais, estudar mais. Mas eu basicamente aprendi sozinho, né? As notas básicas, fazer uma base, né? Dó, ré, mi, fá, sol e vai embora. Hoje, claro, eu não sou, faço solo, essas coisas, que nem na banda eu toco base mais violão e canto, né? Sim. Mas Então, você tá sempre com o instrumento, sempre com o violão. sempre com o violão, né? Cantando Hoje e tocando.
É uma que outra música que eu não toco com o violão, né? Claro, hoje como a gente tem 8 na banda agora com a Karine, então o Chris, que toca o banjo, ele também, algumas músicas ele toca violão, então a gente combina, né? Música tal, toca o violão, que daí eu foco um pouco mais no vocal. Daí eu faço alguns acordes, né? Sim. Porque às vezes tem uma melodia um pouco alta, que tem que concentrar a voz no tom, Sim. a respiração. Então aí eu acabo tendo que deixar um pouquinho, mas o violão tá ali, tá Pra pendurado, né? Faço um acorde que outro e tal. E, cara, Mas aí eu consegui melhorar essa questão do instrumental, né? é impressionante. Eu já tive a oportunidade de ouvir cantando, né? Daqui a pouquinho a galera vai ouvir aqui também. Sim. Como é que o country casa com a tua voz, né? Isso é um negócio absurdo. Até você deu uma palhinha aqui de 3 segundos, né? Cantando a música ali. A hora que você falou, Alan Jackson me veio na hora, cara. O timbre do Alan Jackson, assim, ele é bem parecido com o seu. Depois vamos ver cantando, né? Porque, assim, o Alan Jackson me veio na hora. Quando você falou Alan Jackson, que vocês tocam Alan Jackson e que é uma das influências de vocês, né? Sim. Assim, me associei na hora o timbre da tua voz com a do Alan Jackson. Que bom, cara, que legal. Bacana ouvir isso de vocês, obrigado. Então, isso facilitou para mim de conseguir essa dicção, de conseguir ter o tom de voz, justamente tendo essa experiência anterior com músicas mais pesadas, você cantar num tom mais alto, e por ser tudo em inglês. Então eu sempre consegui aprimorar a minha questão da pronúncia. Então eu escuto muito a música original antes de tirar ela, né? Para fazer o mais... Claro, eu procuro dar ênfase no meu tom de voz, né? Ter uma pronúncia mais parecida com o artista, mas tentar botar mais o meu corpo em cima da música. Criar a tua voz, interpretação, né? No caso. Isso. Não fazer um xerox, uma cópia. Exatamente, né? E daí eu consegui ter essa dicção, esse timbre um pouco mais, né, redneck, né? Os americanos, né, e tal. E aí, mas muito cantando bastante essas músicas em inglês, né? Escutando muito música country. Hoje eu basicamente só escuto música country, né? Então, isso facilitou bastante mais a questão de cantar em inglês lá desde, né, lá de 99, lá da minha primeira banda. E cantar o Rage Against the Machine, por exemplo, que é bastante pegado, rap, é bem acelerado. Então, isso ajudou bastante na questão da pronúncia, né? Sim. Aí ficou bacana. E eu acho que consegui, né, dar esse tom da minha voz no country, né? Então, hoje é gratificante para mim ter, que nem vocês até propriamente colocaram, do pessoal me ouvir cantar, mas o Fábio é um vocalista de música country. Então isso é legal, isso então vem lá da minha raiz lá, né, do início lá realizou o sonho de ser o vocalista, né, da banda. Até esses tempinhos, a gente tava numa janta lá na casa do Thiago, que toca gaitinha de boca com nós, e daí ele assim pra mim, a gente tinha tomado várias, né, tal. Aí ele disse assim, Fábio, vamos deixar só o bigode, pra tu ficar igual o Alan Jackson. Pronto, né, cara? Tá, vamos fazer. Aí, ele disse, eu tenho a maquininha. Ele ficou insistindo. Eu tenho a maquininha. Então tá bom, vai lá e pega. Aí ele pegou a maquininha, daí ele tirou um pouco assim, né, e tal. Daí ficou uma costeleta assim, ficou um cavanhaque e ficou o bigode. Daí ele olhou assim e disse, mas deixa assim. Deixa assim que assim ficou bom. Eu disse, tá, então não vamos deixar o bigode. Não, deixa assim. Então tá bom. Aí deixei. E aí, isso foi na sexta. E no sábado, a gente tocaria no Tribus, lá em Chapecó. E aí eu fui, com aquela costeleta, assim, com aquele cavanhaque, todo mundo olhou. E de chapéu. E de chapéu. Mas que diferente, mas que, né, ficou legal. Uns falaram, né, brincavam lá, parece isso e aquilo. Mas tá bom, não tá? Disse, não, né, deixa assim e tal. Aí fiz um show naquele formato lá. Aí ele disse, não, né, cara, eu vou tentar deixar o bigodão. Aí cheguei em casa e tal, num dia de trabalho, eu não me lembro, terça ou uma quarta-feira. Disse, eu vou fazer um teste, né, cara. Não, era numa quinta-feira. Inclusive o Forest tinha me ligado, Fábio, vamos lá numa cervejaria lá, que o Dani, os guri lá, uns amigos nossos, né, um trio bacana lá, que faz um som bom pra caramba. Eles vão tocar lá na cervejaria e tal. Eu disse, não, vamos. Aí disse, eu vou deixar esse bigode aí. Peguei e deixei o bigode assim.
Tirei aqui e deixei o bigode. E fui. Eu cheguei lá, dei uns olhando assim, eu disse, mano, que diferente que tu tá, né? Como é que resolveu deixar o bigode? Dei uns, gostei e tudo mais. E aí eu disse, não, agora eu vou me achar o Alan Jackson, né, cara? E tal, daí beleza. Aí deixei, fiquei com aquele bigode lá, até acho que tu me viu lá no evento do motoclube, lá no sábado, eu tava ainda, mas daí eu já tinha deixado um pouco crescer a barba, assim, o bigode não tava tão em evidência. Mas tava, de longe dava pra ver. Aí, peguei e fomos, depois daquele evento lá, a gente foi numa outra choperia lá, tinha um amigo nosso tocando. Aí, cheguei lá. Já tinha tomado umas e tal, né? Aí fui. Aí, quando eu cheguei lá, cara, daí fui encontrar um amigo e outro. E aí, vi umas meninas ali, né? Vou lá conversar com aquelas meninas. E aí chegava ali, e elas... Daí tava com um amigo, né? Fábio, isso aqui, eu disse, prazer, Alan Jackson. Fez sucesso? Me achei, mas e não, de certo. Me achei, né? Disse, agora sim, né? Agora que eu vou, né? E tal. Aí fiquei a noite inteira, cara, me apresentando para as pessoas como Alan Jackson. Né? Imagina, cheguei lá de bigode, de chapéu, né? Com coletinho e tudo mais. Né? Não tinha e dizer aí, que não, né? Não, chegou o Alan Jackson, né? Tá. Até hoje, né, tem um amigo meu lá que... se precisasse cantar pra provar, né? Dava um jeitinho, dava né? um jeito, né? Não, e aí naquela noite tava tocando, né, o Rogério lá, um amigo nosso e tal. Aí o Rogério chegou e falou, mandar um abraço aí ao Fábio e o Bruno aí dos Foragidos no Horizonte e tal, estão aqui e tal. Aí eu gritei pra nós assim, Rogério, né, toca um Alan Jackson. Ele... Alan Jackson não, Alan Jackson é vocês que tocam, eu já não sei tocar, né, e tudo mais. Um abraço, Rogério aí, cara bacana também, que me ajudou bastante aí na questão da música. E aí fiquei naquela noite lá me apresentando como Alan Jackson. E até tem umas amigas minhas lá que chegam, né, e aí, Alan Jackson, como é que você tá? Ficou. Tem um outro amigo meu também, que é do motoclube lá, que né, ajuda a gente também lá, ele sempre fala, Fábio, você é o nosso Alan Jackson. Tu já não deixou mais o bigode, mas pra nós você é o nosso Alan Jackson aqui, né? Então, é legal, sabe? Sim. Você... Claro, a comparação são brincadeiras, né? Sim. Mas você poder ver as pessoas te ouvirem, te verem cantar e te... E associarem, né? Isso, associar. Pô, que legal, cara. Né? Agora eu quero ouvir o Alan Jackson, agora eu quero ouvir a música country. Inclusive, a gente tem uma playlist no Spotify. Todo mundo pode acessar lá. Ela é pública, né? Foragidos do Arizona tá lá. Tem quase 800 músicas lá. Que eu montei essa playlist em 2018, 2019, quando eu comecei a ouvir mais o country e tal. E fui ouvindo e colocando. Então são músicas bem selecionadas, assim, legal. né? Já vou então, colocar nas minhas favoritas. Mas vocês vão adorar, Que cara. fazem parte do repertório de vocês, no caso. Exatamente. Então todas as músicas que a gente toca tem as originais lá. Tem a Sim. nossa própria lá, né? Também tá nessa playlist. E aí então todo mundo, muitos chegam, Fábio, né? Ou pergunta pra algum outro da banda. Onde é que eu posso ouvir a música de vocês, né? E tal, quero ouvir mais, eu gostei. Aí a gente, tem a playlist, né? Essa playlist ela tem no Deezer também e tem no Spotify. Aí o pessoal, muitos escutam, alguns já, a gente tem um público legal que já vai pela banda. Eu gosto do som, gosto de vocês são uns caras legais. Né, ver vocês se vestindo de chapéu e tudo mais. Porque também tem aquela história, às vezes a pessoa nunca escutou esse estilo, nunca escutou a música em si, mas escuta a primeira vez e gosta, né? Não sabe que gosta. Não sabe né? que gosta. Não sabe que gosta. É bem isso. Então sai do show, sai do evento ali pensando, eu quero escutar de novo, né? E até porque você, ouvindo ela no Spotify mesmo, no rádio em si, né? E assistindo pessoalmente uma performance da banda se apresentando, cara, é arrepiante, é bem legal. Com certeza. Que legal, cara. Se tu não gosta, provavelmente vai aprender a gostar. Vai aprender a gostar, exatamente. E isso já tá refletindo, né? Sim. No público que vai assistir. Teve vários shows que a gente tocou. Agora, como a gente tem tocado quase direto, né? Agora, próximo sábado, a gente vai estar em Videira, né? Vamos se encontrar lá, né? Inclusive. E eu acho que até vai ser a primeira vez que tu vai ver nós como a banda tocando, né? Eu já assisti vocês no Tribus. No Tribus tu viu? Eu vi. Isso. Eu lembro. Isso. E aí... então é legal você pegar... Muita gente falou... A gente tocou num evento aí em fevereiro também.
que tinha bastante pessoas do sertanejo lá, né? Cantor sertanejo lá, que toca sertanejo lá na cidade e tal, na noite. E aí eles falaram, cara, olha, meu estilo preferido é o sertanejo, cara, mas eu adorei ver vocês cantar, gostei das músicas. Hoje eu escutaria, se eu estivesse tocando na rádio essa música, ou tô escutando no meu carro lá no Spotify, no streaming, e tocasse música country, eu ouviria, porque eu gostei muito, assim. Sim. Então, justamente a ideia nossa da banda é fazer com que as pessoas... Despertem o gosto também, né? Exatamente, é bem isso. Então, nesse para sentido. nós vai ser bom, porque a gente consegue ampliar o nosso público e aí consegue também ampliar regiões, né? Sim, sim. Certeza. A gente fez um show mais longe que a gente fez, foi em Prudentópolis. Foi no mês passado, agora em maio. Não me recordo o dia bem certo. Foi num sábado. Fica a 380 e poucos quilômetros de Chapecó. Mas era um pessoal lá, eles viram a gente tocando ali em Chapecó, num evento lá na DW Garage. E aí eles falaram, não, a gente vai fazer um evento tal dia lá em Prudentópolis, a gente quer levar vocês. E eles conheciam todas as músicas que a gente tocava. Todas, cara. Todos que nós tocamos, eles conheciam o repertório todo. Né? A gente só escuta essas músicas, a gente só escuta country, a gente quer levar vocês pra lá e tudo mais. E eles não mediram esforços, cara. Eles bancaram a nossa ida, né? Pagaram um valor antecipado para garantir a data, tudo. Cara, foi um evento fantástico, assim. Fantástico. Quando nós chegamos lá, era uma fazendona, assim, cara. O pessoal acho que criava ovelha e tudo mais, um lugar gigante, assim, enorme. Era tipo um salão, assim, sabe, a entrada. Até tinha uns estábulos, assim. Muito legal o lugar, com uma tenda gigante, assim. Cara, foi prazeroso, porque todo mundo que tava no evento lá conhecia as músicas, né? Até a nossa música própria eles já conheciam. Ah, legal. E aí surgiu até contatos para fazer mais shows lá naquela região, né? E tudo mais. Agora tem um aí, a gente tá vendo aí para setembro, né? Vamos ver se vai sair. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então, estamos conseguindo ampliar as regiões, assim, né? Então, bacana. conforme o pessoal vai pegando, até já surgiu convites lá de Minas Gerais, essa semana Londrina. Legal, tá indo pra frente, indo né? pra frente. O pessoal tem entrado em contato conosco no Insta, né? Eu quero trazer vocês para Londrina, Minas Gerais. Teve também agora me fugiu o nome da cidade ali, mas também é bem longe e tal. Então agora começou a surgir shows em outros lugares, né? Mas aí passa orçamento, daí é deslocamento e tudo mais, né? Mas se Deus quiser um dia a gente Sim, com vai que a certeza. gente consegue fechar e vai. Esse de Londrina tá bem... Foz do Iguaçu, né? Londrina e Foz do Iguaçu. Londrina, o cara é um local lá que ele tem um bar mais country, assim, né? Toca sertanejo, mas country e tudo mais. E Londrina é uma cidade que tem milhões de habitantes, né? Tem. Passa de 1 milhão, acho. Londrina, eu não recordo a população, mas É bem grande. E daí Foz do Iguaçu também tem um bar muito legal lá que a gente tá negociando, tá? Né? Então, aos pouquinhos a gente vai conseguindo. E é muito... expandindo os horizontes. Exatamente. E é muito por causa disso, né? Da pessoa ouvir e ver. Inclusive, teve um comentário numa postagem nossa ali de Campos Novos, né? Que a moça falou lá, faz tempo que eu quero trazer vocês, né? Que eu quero ver um show deles, né? Só que pela distância, essa pessoa viu na internet, né? Sim. Viu um vídeo no YouTube, viu as nossas postagens no Instagram. Então, que nem você falou, né? A questão da rede social, ela consegue espalhar bastante o nosso trabalho, nossa música, né? Com certeza. Por mais que seja cover, né? Mas... Vamos ouvir o Fábio, então? Vamos. ouvir vamos pegar o... Foragidos do Arizona. Não estão 7, 8 agora, né? Com a violinista, mas... Mas vamos, né? Mas tá o front voice aí, né? O frontman, que eles Vamos lá? Vamos. Escutar um som agora. Cara, vamos fazer um... A gente veio falando do Alan Jackson direto, né? Cara, uma das músicas mais legais, que é uma das mais conhecidas dele, que o pessoal curte. Que, claro, tem uma outra, depois até posso fazer um pedacinho. Que essa precisa muito do detalhe da guitarra, né? E tal. E essa aqui é aquela... She's been playing in a room on the street for 10 years in Vegas. Every night she looks at a mirror, but she only ages.
She's been reading about Nashville, all the records that everybody's buying. Says I'm a simple girl myself, grew up on Long Island. So she packs her bags to try her hand. Says this might be my last chance. She's gone country. Look at them boots. She's gone country. Oh, back to his roots. She's gone country. A new car Sue. She's gone country. Yeah, she comes. Essa é uma bem conhecidinha, né? Então, tocou Alan Jackson. Essa música tá no repertório. Né? A gente abre com ela aqui. Tem uma outra também. Essa aqui todo mundo conhece. Quando puxa, cara, esse Nissin assim... chama, né, cara? Já começa, né? Aquela... You lay daddy on the Chattahoochee. It feels harder than a hoochie-coochie. He lay troubled on a Georgia asphalt. Got a little crazy, but I never got caught. Down by the river on a Friday night, Pyramid Kings in a bit of moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plane, just to live for the minute. Here way daddy on the Chattahoochee. Never knew how much about it, what I meant to be. What I learned how to swim, and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Tipo, essa também é um clássico, né? Cara, essa música até foi interessante, porque a gente sempre quis tocar ela. Mas, será que a gente consegue e tudo mais? Mas acabamos, né, conseguindo. A gente faz a versão estendida dela. Daí fica um pouco mais longa, tem um... E aí o problema não tinha, o violino, como é? Vamos fazer as partes de violino. Daí o Forest, não, vou dar um jeito na guitarra aqui. Arranjo. Mas nós precisamos tocar essa música. Cara, essa é um clássico do country, né? Então, tu fala em música country, fala em Alan Jackson, é essa música, né? Chattahoochee, né? E agora foi solucionada também o problema do violino. Exatamente, né? Do violino. Cara, tem uma música legal também de um cara que... Esse cara é uma das maiores influências, acho que de toda a música country, né? Que é o Alan Jackson. Eu tô com o Alan Jackson na cabeça. Que é o Johnny Cash. Tem uma que a gente faz dele que é I hear that train come. He's rolling round a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. But I'm stalking for some prison. Times keep dragging on. But that train keeps rolling. All out of Satin town. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. And I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Cara, essa música foi uma das primeiras que ele compôs, né? Quando ele ainda não era famoso, ainda ele estava servindo o exército americano e ele compôs essa música. Ah, é? Folsom Prison Blues. E aí, quando ele voltou, pediu baixo, ele foi, né, uma gravadora que tinha perto da casa dele, em Memphis, no Tennessee, não era nem Nashville. Que Nashville hoje é a capital do country, né? Todos os grandes artistas, a grande maioria mora tudo lá. E ele em Como Memphis, se fosse em Goiânia. Isso, exatamente, é. Aí ele foi e na época ele cantava música gospel, né? E aí ele chegou com algumas composições e tal, e essa aqui ele tinha uma carta na manga, né? Porque ele vinha, a parte gospel da família dele era bem rigorosa, assim, né? Até isso conta no filme Johnny June, que foi feito dele. Um baita filme, né? Pra quem quer conhecer um pouco da história do Johnny Cash, né? Fica a dica, um baita filme. E aí ele chegou lá, foi começar, né? Pediu pro dono da gravadora, posso tocar uma música, né? Eu quero fazer sucesso, mais aquilo e tal. E mais ou menos assim. Daí ele tocou essas músicas com 2 instrumentistas. Tocou essas músicas gospel, daí o cara disse assim, né? O produtor disse, não, toca coisa diferente, sai do gospel, pega uma outra linha. Tem alguma outra coisa pra me mostrar fora disso? Daí ele, não, eu tenho. Tem uma que eu compus, assim, sabe? E mostrou aí fez essa aqui, né? Uma das, né? Imagine quantas. E ele já tinha engatilhado. Aí, cara, aí começou, né? Placar um sucesso atrás do outro. Sim.
Ô, Fábio, você falou do Creedence, né? A pronúncia correta no americano, né? Sim, Vocês tocam também o som tocamos. deles? É? Hoje a gente toca... são três ou quatro músicas, agora não me recordo bem, mas a grande maioria é conhecida. Claro, tem alguns clássicos, um pouco mais, que por função de tom e tudo mais, a gente não faz. Mas uma das mais conhecidas é essa aqui, ó. Deixa eu me lembrar. I see the moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes lightning. I see bad times today. Don't go around tonight, but it's bound to take your life. There's a bad moon all around. Bad Moon Rising, né? Esse é um classicaço de Creedence, né? E, cara, você tocando... Antes a gente tava falando fora das câmeras, né? Puxando pra questão do sertanejo nacional, Sim. né? O John tava falando ali do João Paulo e Daniel, né? Tipo, essa música aí também... Você tocando ela aí remete muito ao estilo dos caras ali no final dos anos 90, né? Sim, com Sertanejo. certeza. Eles O pegaram sertanejo, muita influência, né? Muita influência. Até... O ritmo, né? Pelo menos o ritmo, né? É. Por exemplo, tem um disco... Eu não me recordo o nome agora, mas é um disco dos anos 90, da época do Leandro e Leonardo, que o Leandro ainda era vivo, né? Que eles gravaram essa música, uma música chamada Cerveja, né? Que ela tem bem uma Sim. pegada country. Cara, se você olhar, né? É uma música bem conhecida, todo mundo deve, né? Já ter ouvido. Mas ela pega bem. Hoje é sexta-feira, trago, né? Chega de canseira. Aí tem uma E ela outra começa música, com um solo de guitarra também, né? começa com uma introdução, solo de guitarra bem countryzão Bem mesmo, né? característico do country. Pra mostrar mesmo essa influência também do country no sertanejo, né? Sim. Principalmente o sertanejo mais de raiz, o sertanejo mais noventista e tal. O universitário não tanto, mas tem bastante, né? Tal. Aí, inclusive, tem uma cantora nos anos 90 que é muito famosa, a Shania Twain, que canta a música Man, I feel like a woman, né? I still don't wanna want you. Vários sons, e ela gravou essa música, inclusive, com a Paula Fernandes, né? A Paula Fernandes fez uma versão em português e ela cantou junto. Umas partes em português, umas partes... Daí a original em inglês, misturou, né? Tem o Luan Santana também gravou uma música que é do Florida Georgia Line, né? Que é a música... A original é Stay, do Luan Santana, não lembro o nome. Que também ele pegou e fez uma versão nacional naquela música, né? Deixando a parte do Florida Georgia Line, então ficou uma música misturada. Então isso se fazia muito na época dos anos 90, né? Você pegar o country e misturar com o sertanejo. Mas o Leandro e Leonardo, eles escreviam a música inteira em português com um arranjo country. Com o steel pedal, com o violino, né? Com o banjo. Né? Essa cerveja é uma delas. Daquela Dia de Rodeio também, né? Agora não me lembro um pouco da letra dela. É Dia de Rodeio. Então teve o Billy Ray Cyrus, que gravou com o Chitãozinho Choró, gravou uma versão, né? Daquela Jeito de Cowboy. Ah, sim. Então a música a original é do Billy Ray Cyrus, que a gente toca na música. Que Vocês fazem ela original? A gente faz ela original, né? You can tell the world you never was my girl. You can burn my clothes when I'm gone. Or you could tell a friends to watch it full of men, a life and joking by me on the phone. Aí o refrão é Don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think you'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Teve uma outra versão. Eu tava com uma vontade de fazer assim. Teve uma outra versão que do Billy Ray também, com um Chitãozinho Chororó, acho que é. She's not crying anymore. Essa eu não sei tocar, mas inclusive até. Isso, é um country mais lento, né? Um country mais. Isso. Hoje o country, por exemplo, se você pegar. Até na própria playlist que eu citei ali, dos Foragidos no Spotify,
que todo mundo pode seguir, escutar, ela tem bastante dos countries mais derivados, digamos assim. Derivados porque eles têm o estilo que eles chamam lá, eu não vou saber citar, mas tem o que é uma música um pouco mais pop. O Spector, por exemplo, tem o que eu falei antes, o Florida Georgia Line. O Blake Shelton, ele mistura um pouco daquele country mais raiz com mais atual, alguns mais pop, digamos assim. Sim. Tem o Kenny Brown, tem vários artistas que são o Luke Bryan, né? Hoje eles são artistas que tocam country music, mas se você ouvir no Brasil, quem não conhece vai achar que é uma música R&B ou um pop. Então o country tem hoje várias ramificações, né? Várias vertentes, ali né? com O próprio o Creedence, rock, né? Exatamente. Tipo, tu pega Country aquela rock, música né? Born on the Bayou, do Creedence. Cara, ela é um countryzão quase, né? Puxado pra um rock, assim. Southern rock, que eles chamam, né? Então mistura muito. Have You Ever Seen the Rain também, Have You né? Ever Seen the Rain, que é uma música bem, né? É uma música bem legal, ela tem um tom alto. Então, inclusive, essa música teve uma versão que o Alan Jackson gravou com o John Fogerty, que verdade. ficou sensacional, né? Aí, claro, eles baixaram a afinação para ficar um tom mais com o Alan Jackson pudesse tocar, que ficou bem bacana. Então, o country hoje ele tem muitas derivações, muitas ramificações, né? E é uma pena. Eu gostaria de ver hoje artistas country tocando mais no Brasil. O Alan Jackson tocou em Americana em 2012, tocou em Barretos, né? Só que hoje vai ser difícil você ver um show do Alan Jackson aqui no Brasil, né? Tem o Luke Combs, o próprio Chris Stapleton, né? Que são artistas que tocam na Europa, né? Fazem turnê fora, não só nos Estados Unidos, tocam no México. Então, eu gostaria de ver esses caras aqui para o Brasil, mas eu entendo que, né, você também tem que ter o público, né? Não é barato, né? Então... Infelizmente ainda a gente não tem tanto público, né? Mas é aquela questão, se alguém fazendo já, a exemplo de vocês, e trazendo à tona, né? Trazendo à tona, vai despertar o interesse, com certeza, porque assim, a música é muito boa, né? O estilo country é muito bom, tem muita referência boa, e então a gente vai ver tanta coisa fazendo sucesso, né? Então, por que não? Uma música de qualidade como essa aí, né? Exatamente. Então, e por isso que tem aquela nossa insistência em, não, vamos fazer o country, vamos fazer em inglês. Né? Vamos manter, né, as próprias também em inglês. Sim. E vamos manter dessa forma, né? Porque é o que a gente quer. É o projeto que a gente começou, né? A ideia nossa é justamente essa. Então, não tem por que mudar, né? Pode ser que, né? Uma gravadora, digamos, chega lá, não, eu quero vocês, mas vocês vão ter que fazer em português. Né? Então, tem que ver, né? E tudo mais. Mas se fosse por escolha nossa... Por gosto, né? Por gosto, pela cultura americana, não. É em inglês, né? Tanto é que no repertório de vocês é 100%. 100%. Vocês não trazem... Hoje não trazem nada... Por exemplo, que a gente tava falando ali do João Paulo e Daniel ali, essas... Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo. Essas mais... O country brasileiro ali. Sim. Atualmente, não. Mas a gente tem ideia, eu acho que... Não é nenhuma ideia, vai ser executado. A gente tem a ideia de tocar a música Cerveja e aquela Dia de Rodeio, que são músicas bem legais, assim, que por mais que seja em português... Leandro e Leonardo? Leandro e Leonardo, as duas. Perdão. Por mais que seja em português, elas são muito bem, a raiz bem country, porque o instrumental dela é bem arranjado. Tem todos os instrumentos countries, né? Banjo, guitarra, baixo... Tem várias, né? Violino, steel pedal... O próprio João Paulo e Daniel com aquela Peão Apaixonado também, né? É um country um pouco mais acelerado, né? Não, essa é acelerada, né? Errei de música, então. Cara, aconteceu uma vez não, o último show no Tribus, não me recordo quando é que foi, mas... que teve um amigo nosso que ele foi assistir, ele também é músico, né? Ele toca numa banda lá em Chapecó, não me lembro o nome agora da banda, das antigas. E aí ele disse, não, Fábio, eu gosto de música country, gosto de Alan Jackson, né? Até eu e minha esposa, minha namorada, a gente hoje ficamos quase o dia inteiro ouvindo Alan Jackson, e eu disse, não, hoje eu vou lá no Tribus para ver o som dos guri, né? Para curtir um som diferente e tal. Aí ele chegou pra mim e falou, cara, vocês não fazem uma música aquela música do Alan Jackson, I'll Try? Aí,
E eu disse assim, não, cara, essa a gente não faz porque justamente tem que ter o piano, né, e tal. Aí ele até brincou comigo, cara, se você fizer um pedaço dessa música, eu digo, eu posso talvez fazer a capela, né? Eu vou pedir a minha namorada em casamento. Eu disse, daí, cara, não, beleza. Aí eu cheguei e disse, tu tem certeza? Olha a responsabilidade. Sim, tu tem certeza? Até depois, se ele assistiu o podcast, ele vai rir comigo. Ele disse, tem certeza? Cara, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Mas, toma, cara, é uma toma música, mais uma aí. Toma mais né? uma e tal. Daí eu prometo que um dia a gente vai... Eu acabei tirando um pedacinho, né? Ela é música bem famosa. É... Here we are talking about forever. We've both had love, we both had pain. I'll take the sunshine or the rain, and I'll try to love only you. A música é bonita, até entendo, né, que dá pra arrumar uns casórios. Né? Mas é eu acho que talvez essa, se não é que nem a Tiara Ruth, é do Alan Jackson, que tocou em novela, tudo, acho que é uma das mais conhecidas dele, né? Mais renomada, assim. Internacionalmente conhecida, né? Sim. Do Alan Jackson. Cara, aproveitando o violão aí, autoral do Foragidos, sai aí? Um pedacinho até sai, vamos ver. Que essa música, ela tem um arranjo bem, não digo complexo, mas ele é bem trabalhado, Sim. né? Utilizando toda a banda, né? Não apenas o vocalista. Exatamente. Tipo, eu faço mais uma basezinha, né? I was resting in a great sunny day at the canyons of the Arizona State. In the old desert, my face got hot sandy, my hands are cuffed that I could not escape. At the district, the sheriff say I'll never see you again. You gotta take the trip to distant land. In the next day, they sent me down a big rusty plane, flew to South America to find a new place. Looking at the map, the only thing that I thought is a place where it's just quite proud, where justice makes me loud. They call me for a hero, but I am an outlaw. I'm trying to behave, but I always mix around. They call me for a hero, but I am an outlaw. Gathering the people in this battle, I don't know how. Esse é o refrão, né, tal. Ela é bem countryzinha, bem folkzinha, né? Aí tem o banjo, tem, né? A música tá disponível, inclusive, no nosso Spotify, dos Foragidos do Arizona, no YouTube, Foragidos do Arizona, tem o videoclipe dela lá. Show. Né? Instagram também, às vezes a gente posta lá, às vezes o pessoal marca vídeos dos nossos shows, coloca a nossa música. O pessoal quer, né, botar numa capa de um folder, né? Tá disponível ali em todas as plataformas, bem legal. Então agora a gente tem na tendência, acho que não vai demorar muito, né? Mas é questão de a gente organizar mais tempo da gente e tudo mais, né? Pra gravar música nova, né? Terminar de gravar, na verdade, né? Porque já tem mais de 60% dela já tá gravada, né? Agora tem os vocais pra começar a mexer, gravar e detalhar bem direitinho. Então espero que daqui máximo, acho que creio eu, uns 60 dias, nem isso, já esteja também disponível mais uma. Um novo single. Na verdade, a gente tem várias músicas já né? Tem alguns arranjos já feitos e tal. Se for olhar, acho que tudo que tem de projeto de música nosso lá, já pré-começada, com letra, alguma coisa, com historinha, já deve ter, eu acho que umas 5, 6, né? Então, mas é nós começar agora a ter mais tempo de estar... Que como a gente tá na estrada meio quase todo fim de semana, né? E a gente toca mais fora, e que nem, por exemplo, agora os próximos 60 dias vai ter 2 shows em Chapecó. O resto tudo fora. Então aí, às vezes você quer reunir a banda para fazer um ensaio, né? Para trabalhar nessas músicas, né? Tem que acabar conciliando, então... Os ensaios acabam sendo no próprio palco, né? Mas aí exatamente, tocando... exatamente, né? A gente vai ensaiar agora na quinta-feira, né? Geralmente a gente ensaia nas quintas ou nas sextas-feiras, né?
em função da profissão. A Karine também do violino, ela é professora, então ela dá aula de violino, de viola, então tem o compromisso dela. Então aí a gente acaba não conseguindo fazer ensaio direto, então a gente consegue toda quinta ou toda sexta a gente fazer alguma coisa, mas daí a gente procura trabalhar mais nessas músicas que ela tá entrando agora, fazendo, né? Sim. Mas a ideia já é, quando eu for gravar os vocais agora essa semana, já é para ela também tá junto ali para escutar a música, fazer um arranjo de violino, né? E tudo mais. Vamos ver como é que vai sair tudo. Show de bola. Tá, fica a expectativa, né? Não, E a galera que tá curiosa para ouvir a versão completa, né, da música aí do Foragidos, vai lá nas plataformas digitais para conferir. Inclusive aqui no YouTube, né, tem a música, né, Isso, com o isso. clipe. Tem o clipe, né? tem o clipe, né? Exatamente. Como é o nome da música? É Arizona Outlaw. Arizona Outlaw. É Arizona Outlaw, né? Fora da lei. Em inglês é Arizona Outlaw, que se falam, né? Mais pronunciando, digamos assim. Sim. Mas Outlaw é foragido, né? Foragido, forasteiro, algo assim, né? Aham. Então, a gente, vamos tentar fazer uma coisa que seja mais parecida, né? Com o nome e tal. E aí acabou surgindo a ideia da música, o nome e tal, ficou bem bacana. Ficou bem, o resultado a gente agradou bastante a nós também, né? Sim. Principalmente Isso é importante. é justamente isso, que para você poder gravar, a nossa preocupação até quando foi gravar essa primeira música, e é a preocupação também dessa que a gente está fazendo agora e das próximas, a gente tem que fazer com que essas músicas soam country, né? Por exemplo, a pessoa tem que ouvir, música country dos Foragidos. Uhum. Essa música dos Foragidos é rock. Não. Então a nossa preocupação principal foi justamente essa, é fazer com que a música soasse country, né? Uhum. Que o pessoal escute, isso é country music, tá nas playlists de country music, é uma banda de country music. Então a gente está conseguindo colocar esses elementos nas músicas de mixagem e composição e arranjo, né? Pra soar mais country possível, né? Então tá bem legal. E que tem a identidade da banda, né? Com certeza, né? Com certeza. Esse é o principal, né? Ter a identidade e tal. Né? Fechou? Fechou, né? Fechou. Cara, Bom demais. massa demais receber você. Obrigado por ter aceito o convite, vindo lá de Chapecó para prosear com a gente aqui no podcast e também se apresentar, né? Fazer esse show aqui. Com certeza, cara. Eu que agradeço a vocês, né? Ao espaço, ao convite, né? Fiquei bem feliz de poder ter vindo aqui. É meu primeiro podcast, né? Então, é bem legal. Gostei muito da experiência, né? Como vocês viram, eu falo bastante, né? Vou rolando o assunto, vai vindo e vou falando e tal, mas... Esse é o propósito. Fala mais. Né? É legal, né? É legal ter... Parabéns a vocês pelo podcast, né? Pela ideia, por isso, porque isso é legal para vocês dando espaço para os artistas da região, né? Não só músicos, mas tem outras, né? Sim. Tem outras culturas que vocês estão trazendo pro podcast, pro programa, então isso está sendo bem bacana aí. Sucesso cada vez mais para vocês, cara. Obrigado igualmente. Bacana, né? Igualmente, Fábio. Com Obrigado certeza. pela sua presença, sua vinda aqui. Desejamos muito sucesso, né, para ti aí, para a banda em si, que daqui a um tempo você venha para cá novamente pro Fala Mais e dizer, gurizada, tô vivendo da música agora. Amém. Tô só focado na música, é meu trabalho, é meu lazer, é meu hobby, É a minha música, vida. é minha Com certeza, que assim seja, Então, cara. Né? E pro pessoal de casa aí, então, que ficou curioso, né? De novo, vai ver, conferir a música do pessoal do Foragidos do Arizona. Confere também a playlist aí que eles têm no Spotify, né? Com as músicas referências que eles se apresentam também nos shows. E se quiser assistir ao vivo, os caras, eles estão direto aí. Estão por aí. Todo final de semana, né? Vocês divulgam a agenda sempre Sim, geralmente no Instagram, sociais, nas redes sociais tem agenda, né? Uhum. Sigam eles por lá também, né? Foragidos do Arizona. Isso. Lá tem as agendas, tem, né? Claro, a gente atualiza conforme as datas vão se programando, conforme tem os cartazes, os folders, as artes, né? Para divulgar melhor e tal, mas tá sempre lá, shows, né? Agenda, informações de ingresso, onde vai ter, não vai ter, bem bacana, né? Inclusive, se quiser contratar a banda, né? Também. Entra lá no Instagram e Isso. manda mensagem. Manda uma mensagem no direct lá que a gente responde, já direciona daí pro outro responsável, né? Mas manda mensagem lá que a gente responde todo mundo, né? A gente atende todo mundo e é um prazer interagir com as pessoas também através das redes sociais, então fiquem à vontade. Perfeito. Isso aí.
E eu tô planejando também, a hora que tiver um Foragidos do Arizona aí na região, eu vou assistir, porque, assim, foi só uma palhinha que despertou. Eu já gosto do country, né? Sim. Mas despertou ainda mais o interesse pelo estilo. Mas que bom, serão muito bem-vindos, com certeza. Show de bola. Obrigado de novo, Fábio. Valeu, e Fábio. vamos agradecer também a presença aí do pessoal que assistiu mais este bate-papo, né? Fala Mais, nosso podcast. Obrigado pela presença de vocês. Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, compartilha esse conteúdo, esse papo aí nas redes sociais, WhatsApp com a galera, Instagram, Facebook, todas as mídias. E, de novo, se inscreve lá nas redes sociais do Foragidos do Arizona. Valeu, obrigado e até a próxima semana. Aí, valeu, Tamo junto. Fábio, valeu, Foragidos, valeu você que acompanhou de casa. Até mais.